E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, hoje tratando de um assunto muito importante e muito interessante também, que é a mediação nas escolas. E trouxemos hoje o professor mediador Aislan Altair de Souza, que trabalha na escola Águia de Aia, em Bastos, e nos deu o prazer da sua presença aqui. Aislan, no primeiro bloco nós falávamos sobre a questão do bullying. Existe um projeto, então, com 6º anos. Um pouquinho mais de detalhe daquilo, você disse que é um projeto inegociável. Isso. Então vamos lá. O que faz esse projeto? O que acontece nele? O projeto Bullying, né, que eu levo até os nossos alunos, ele é muito importante. Por quê? Acaba trazendo, vamos dizer assim, a real definição do que é o bullying. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que às vezes é um assunto que é muito dito, mas às vezes as pessoas não sabem, né, a definição, não sabem como identificar e tudo mais. Então, dentro desse projeto, a gente trabalha ele à exaustão, né? Trabalhamos bastante, né, com esse projeto. Olha só, porque quando o aluno chega lá para mim e diz assim, olha, olhou torto, deu risada, me xingou, tal, né? Eu pergunto para ele o seguinte, né? Com que frequência isso acontece? Por quê? Porque hoje parece que tudo é bullying. Você olhou torto, xingou, né? Fez um comentário maldoso. Fez um comentário, tudo é bullying. E não é assim que funciona, né? Não é assim. Uma das características principais do bullying é a questão da repetição. Por isso que eu pergunto para o aluno, com que frequência está acontecendo isso? Né? Se ele me diz todos os dias... Já é preocupante. Já é preocupante. Sim. Já é preocupante. Então ele pode ser vítima, sim, do bullying que esteja acontecendo com ele, através de uma pessoa ou através de um grupo que esteja, né, fazendo isso com esse aluno. Né? E através de uma conversa em particular, né, a gente vai chegar realmente se é ou não caso de bullying. Caso seja um caso de bullying realmente, o que nós fazemos? O que eu faço? A minha atuação ali na escola, na verdade, né? O que eu faço? Eu chamo as partes envolvidas. Sim. Converso em particular, né? Para ver se bate uma versão com a outra. Sem dúvida. Caso não bater, né? Trago esses alunos, né? É claro que já apaziguando e já diminuindo os ânimos, porque a gente não pode colocar os alunos ali se tiver, né, numa situação ali de confronto. Um par de luva de boxe para cada um, falar agora vamos resolver isso. Vamos resolver isso, né? Não funciona. Justamente. Então a prevenção cairia por exatamente, terra, por ser o né? mediador de conflitos, justamente, né? Eu estaria criando mais um conflito. Mais um conflito, sem dúvida. Né? Então, aí colocando esses alunos, a gente ouve um sem interromper o outro. Né? Porque a ideia é essa, a gente não precisa falar, aliás, a gente pode falar o que quer sem ofender. Sem dúvida, né? sem dúvida. Ofender alguém. Né? Uhum. Então ali eles ficam abertos a poder falar e tudo mais. Né? E geralmente a gente consegue, com sucesso, a solução do conflito. É claro que sempre vai ter, todos os dias tem algum conflito ali na escola. Seja ele pequeno, seja ele médio, seja de grande gravidade. Sim, né? sem dúvida. Conflito sempre você vai ter sempre. Porque a escola é um organismo vivo. Sim. Né? Há muitas situações ali. Muitas situações. Né? Assim como existem dias que nós levantamos bem, que nós estamos nos sentindo bem. Por exemplo, esta noite eu dormi super bem. Mas na noite passada eu tive cólica de rim. Olha. Eu já não levantei assim. Ruim. Então, da mesma maneira... Você tem mais de 700 alunos ali que vão... nós não podemos esperar que todos tenham um dia absolutamente igual. Justamente. Não é verdade? E só para a gente completar essa parte do bullying, com que frequência acontece o bullying? Você encontra... É frequente isso? Acontece muito? Ou não? Já está diminuindo por causa da informação? Olha, na nossa escola, Sim. Né? Ali nós temos vamos dizer assim, um pacto com os alunos. E eu estou muito feliz esse ano, porque, olha só, eu fechei um ciclo. Sim. Então, desde daquele primeiro 6º ano que eu peguei, né, que hoje está saindo da escola. Sim. 3º ano. Sim, então, perfeito. todos esses alunos passaram por mim. Então, quando tem
algum tipo de situação que acomete um aluno e que ele não goste, não se sinta bem, né? A gente fala o que ali para ele? Não se sinta envergonhado, não tenha medo, né? Sempre procure alguém, principalmente a família. Não esconda nunca da família, né? E falando com a família, traga essa informação que você queira passar para alguém que você tenha afinidade. É claro que eu sempre coloco, né, o professor mediador, ou seja, a minha função, como ouvidor, né? Como ouvinte dessas pessoas. E é o que está faltando hoje. É o que está faltando hoje, pessoas que ouçam. Justamente. Perfeito. E eles me procuram. Se não me procuram um professor, procuram outro funcionário da escola, ou de outro segmento, né? A servente, agente de organização escolar, o agente de serviços escolares, eles procuram. E através deles, chega até a minha pessoa. E eu consigo abordá-los dessa forma, né? Para a gente trabalhar juntos, né? Então, a incidência ali na escola, vamos dizer assim, diminuiu. Sim. Né? Diminuiu. É um trabalho de longo prazo. Sem dúvida. Longo prazo. Sem dúvida. É claro que tem situações que a gente consegue já ver um sucesso imediato, né? Só de eles estarem se abrindo, falando, já é porque, na verdade, uma confiança. Na verdade, está criando um vínculo com você. Cria-se um vínculo. Porque pense bem, o aluno que está lá 5, 6 anos, se a gente pensar dessa maneira, ele passa mais tempo perto de você do que na casa dele. Justamente. Tá certo? Do que com os pais, por exemplo. Ele passou 5 horas na escola, junto com os professores, com o mediador, com o diretor, vice-diretor, coordenador, com todo mundo. Com certeza. Aí ele chega em casa, o pai ainda não chegou do trabalho, chegou à tarde. Ele passou mais tempo com vocês. Justamente. Não é? Então criou um vínculo e uma confiança. Isso. E olha só, se é uma situação média grave, o que acontece? A gente liga para os responsáveis, né? Os responsáveis comparecem à escola, né? Se necessário for, se for uma situação, sabe, média, grave, a gente faz uma reunião com essas famílias para ver o que está acontecendo. O que pode ser feito. O que pode ser feito. Então há uma atuação conjunta, né, a escola, né, com o professor mediador, e né, vocês com os professores. Vocês recebem apoio realmente dos pais e da família? Recebemos. Ou o percentual ainda está pequeno? Recebemos o apoio, né? É claro que tem casos, né, que às vezes envolvem o emocional e acabam chegando lá bastante nervosos. Sim, né? Não, isso é normal. Mas é comum, né? É comum, mas numa porcentagem aí, podemos dizer que sim, temos um apoio também, tanto dos familiares como da comunidade. Sim. Né? E conte-me uma coisa, e a questão da violência? Ela tem afetado a sua escola, o seu trabalho? Eu vou falar especificamente de você, porque eu estou te entrevistando, então eu preciso saber lá da sua escola. Violência, agressão física, esse tipo de coisa. Dias atrás eu ouvi aqui, numa escola aqui da cidade de Tupã, que descobriu-se que um aluno estava andando com uma faca na cinta. Né? Depois de 2 ou 3 dias, detectaram e conseguiram subtrair aquele artefato do aluno, mas era uma faca. Uhum. Então, não deixa de ser um ato de violência, porque ele não levou aquela faca para a escola com a intenção de passar geleia no pão. Tá certo? Sim, claro. A intenção não era das melhores. Então, o que eu gostaria de saber de você? Essa questão, violência, agressão, arma, vocês enfrentam isso? Também acontece, né? Só que não é frequente na nossa escola, na escola Águia de Aia, né? Porque, como eu havia dito, estamos lá há bastante tempo, mas acontece, tá? Mas são casos, vamos dizer assim, pontuais, e às vezes acontece com alunos que não eram nossos. Sim, que acabaram chegando à nossa escola, né, em determinado ano. Ou seja, os nossos alunos... Não passaram por todo aquele processo de aprimoramento que vocês têm feito desde o 6º ano. Justamente. Então, temos, né, alguns casos, por exemplo, pontuais, mas que na nossa escola posso dizer que é muito difícil, faz muito tempo que não acontece. Por exemplo, agressão física. Há muito tempo que já não acontece. Né? Há muito tempo. O que eu posso dizer
é que acontece, vamos dizer assim, algumas coisas pontuais que dá para ser resolvido ali com eles mesmos. Sim. Né? Não é algo que eu posso dizer que seja médio, que seja grave. Né? Mas acontece sim. São pequenas situações. Né? Mas aí nós nos reportamos aquilo que você falou no primeiro bloco. É um trabalho de prevenção. De prevenção, justamente. Um trabalho de prevenção. Você faz um planejamento para o ano todo para evitar esse tipo de coisa. Quer dizer, então eu acho que em tudo isso, em todas as políticas, inclusive nessa questão que nós falamos aqui da violência, tem que se prevenir, tem que fazer alguma coisa, tem que prevenir antes, fazer alguma coisa para que não aconteça no futuro, para que a gente não veja novamente repetição de certas situações, como esse caso de Suzano, com morte, justamente, né? Com uma violência terrível. Né? Como o senhor falou na abertura, né? Olha só, quando acontece, todo mundo diz que vai fazer e vai acontecer. Sim. Passa-se um tempo, dorme, né? Acorda só no momento em que acontece a tragédia. De novo, Olha só, até 2000 aliás, vamos colocar nesse ano, né? Em 2016, nós tínhamos aqui na DE de Tupã, por volta ali de, acho que se eu não me engano, 22 mediadores na diretoria de ensino de Tupã. Sim. Né? No ano de 2017, o módulo caiu. O que acontece? Diminuiu os mediadores, através de, por exemplo, de uma situação onde a escola que tinha o programa Escola da Família, que é aquela, que é a escola que abre nos finais de semana, né? O que acontece? Onde tinha o professor mediador, já não ia ter mais. Se tinha, então, a Escola da Família, não teria mais o mediador. Quem faria a vez do professor mediador seria o professor articulador, que seria o vice-diretor desse programa. Já onerou novamente. Mas ele não tem, vamos dizer assim, né, não tinha, aliás, né, o tempo hábil para trabalhar com essas questões. Né? E daí, no ano seguinte, né, houve uma reformulação do projeto, onde, novamente, houve uma mudança, né, e criou-se mais vagas de professor mediador. Por exemplo, naquela oportunidade que tinha 22, no ano de 2017 tínhamos 5. Ficamos com 5 mediadores na diretoria. É pouco, né? Para a necessidade das escolas como um todo, né? Olha só que situação. Né? Cadê a questão, né, da prevenção, do olhar, né, da secretaria para essa situação? Porque tem números que mostram que houve diminuição da violência. Né? Sim. Houve a diminuição. E também, para confirmar isso daí, temos o ROI, né, que é o Registro de Ocorrência Escolar, que é um sistema da Secretaria, né, do Sistema de Proteção Escolar. Para quê? Para, através dos números desses tipos de agressão que acontece nas escolas, eles formularem uma pauta anual de encontros que temos de orientação técnica na diretoria de ensino. Então, através daqueles números, né, por exemplo, agressão física, teve tantas ocorrências, né? Vão ter que trabalhar em cima disso. Vai trabalhar em cima disso. Então, a pauta desses encontros é em cima, né, desses registros. Registros. Só que o que acontece? Muitas vezes, né, a direção, o próprio professor mediador, não tem um tempo para poder digitar essas ocorrências. Entendi. Porque hoje, né, o professor mediador tem alguns com a carga completa, a carga horária completa, e tem outros que não, que complementam com aula regular. Ou seja, parte ele está dentro da sala de aula e na outra ele atua como professor mediador. A ideia, né, a ação necessária seria o quê? Uma carga horária, hora relógio, 40 horas, né, para você trabalhar, semanais. E não 32 horas, né, aula, né, de 50 minutos. Entendi. Então teria que aumentar, uma boa ação seria o quê? Aumentar a carga horária para 40 horas semanais. Para que o mediador tivesse a oportunidade de cumprir todas as suas funções. Justamente. E estender, né, a todas as escolas públicas. Mas isso também se faz necessário, né, nas escolas particulares. Todas as escolas. Padronizar, né? Justamente. Porque, por exemplo, o bullying não acontece somente
lá na escola pública? Não, na escola particular também acontece. Sim. Né? Então seria necessário também, né, vamos dizer assim, numa esfera municipal, numa esfera estadual, todas as escolas com esse professor, com esse profissional. Entendi. Né? Seria uma boa ação. Sim, e prevenção, como você falou. Prevenção, justamente. Mas você também, na qualidade de mediador, você é mediador do Sejusc. Isso. Lá você é voluntário. Lá trabalho como voluntário, né? O que é o Sejusc? Como é que funciona essa mediação, né? O Sejusc é o Centro, né, Judicial de Solução de Conflitos, né? Sim. Onde eu atuo ali como mediador conciliador. Ali, o que acontece? São unidades, o Sejusc são unidades, né, do Poder Judiciário responsáveis pelas realizações de sessões e audiências de conciliação e mediação, bem como para atendimento e orientação do cidadão. Os Sejuscs, né, atendem na primeira fase, né, pré-processual, né, que é o agendamento e realização das sessões de conciliação e mediação, e pré-mediação. Ocorre antes da propositura da ação. Tá, então, alguém tem um conflito, mais uma vez você como conciliador, como mediador de conflito, você passa a ser um mediador de um conflito que não é escolar, que não é estudantil. É um conflito, por exemplo, familiar, alguma coisa desse tipo. Familiar. Então, evita-se chegar numa ação judicial. Vamos tentar resolver isso antes Justamente. de ir para a mesa de um juiz. Seria isso? Justamente, né? Então, nessa fase aí pré-processual, né, não precisa ter constituição de advogados, né? As Sim. partes voluntariamente vão lá tentar, né, fazer um acordo. Chegar num denominador comum. Chegar no denominador comum. E daí, tendo esse acordo, né, o juiz vai homologar. Sim. E torna-se um título executivo. Né? Então, o que tiver ali tem que ser... Tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Há quanto Justamente. tempo você está nessa função? Eu estou há 2 anos. Mas 2 anos já? Já fazem 2 anos, mas lá eu vou lá como voluntariado, porém eu vou mais como observador. Sim. Né? Porque lá o que acontece? Eu tenho uma situação lá na escola que é diferente da atuação Totalmente, né? Totalmente diferente. Daquela ação judicial. Né? Então eu vou mais lá como observador, já fiz, né, algumas sozinho, mas eu vou lá mais como observador. Né? Até agradeço aqui, né, as pessoas as quais me permitiram, né, atuar ali também, né, na pessoa da Adriana. Sim, mas né? de alguma maneira, mesmo você sendo observador, você carrega uma bagagem, quer dizer, você não é só um observador, você é um suporte também. Não, com para certeza. Aquelas pessoas que estão fazendo a mediação. Com certeza. Não é? E outra, aprendi muito, né, naquela situação, Sim. consigo até atuar um pouco melhor, né, ali na escola. As coisas se completam, não é verdade? Com certeza, com certeza. E aí temos também a fase processual, né, que já está em processo em andamento, né, são sessões de conciliação e mediação dos processos que já estão, né, em andamento. Ocorre no curso do processo. E tem também a questão da cidadania, né? Através do atendimento e orientação ao cidadão. Sim. Os atos praticados pelo centro são atos de homologação e acordos. A mediação e a conciliação, as partes confiam a uma terceira pessoa, o mediador conciliador, né, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. Né? Parte daquele princípio, né? Vamos dizer assim, se um não quer, 2 não brigam. Sim. Né? Então, vamos dizer que se estão lá, eles estão, sim, né, com disposição para solucionar aquele conflito, aquele negócio. E o meu pai costumava dizer que é melhor um mau acordo do que uma boa briga, né? Isso, justamente. Uma boa briga pode demorar anos, pode demorar um tempo interminável, mas um acordo pode solucionar, ainda que não satisfatoriamente Justamente, tem até o Dr. Vitor, né, que me acolhe ali muito bem quando eu acompanho. Sim. Que ele diz o seguinte, né, que nessa questão de deixar para o juiz dar uma canetada, para ele é fácil. Ele não sabe o que envolve as partes. E lá nós estamos para isso, para ouvir. Né? E ouvindo essas pessoas, a gente tem a questão ali da imparcialidade. Né? Mas a gente consegue colocar ali à mesa essa questão. Às vezes, uma desculpa, né?
pode acabar solucionando o problema. Um aperto de mão. Um aperto de mão. É verdade. Né? Então pode acabar solucionando aquele conflito que vem andando há tempos. E pode colocar um ponto final naquele momento. Né? Então deixar para um terceiro, no caso de juízes, homologar ali, é fácil para ele. Está ali, ó. Na canetada acabou. Mas e não precisa saber, né, A parte principal foi feita quando vocês, mediadores, mediaram, fizeram as partes se entender e chegaram a um acordo. Justamente. Então, seja como for, tanto o trabalho na escola quanto no Sejusc é um trabalho realmente de mediação, de solução de conflitos. E eu espero, Aislan, que você desenvolva bem essa sua tarefa. Eu sei que você está fazendo isso com grande prazer, porque foi isso que você demonstrou para a gente aqui. Que sejam resultados positivos e você pode contar sempre conosco do Rotary Club com o apoio. Eu sei que seus filhos são Rota Kids, participam das nossas atividades lá e isso é muito importante, viu? Agradeço a Adriana Pinheiro por nós, pela gentileza de ter encaminhado você para vir bater um papo conosco aqui, que foi um papo bem elucidativo. Eu fiquei muito feliz em ouvir e em saber que há um interesse grande pelas nossas crianças e pelos alunos da nossa escola. Isso. Aislan, seja bem-vindo. E eu quero desejar a você muita alegria, muita paz na sua casa, na sua família e o mínimo de conflito possível. Mas se um dia você tiver algum conflito, pode procurar o Sejusc, né? Pode procurar o Sejusc para resolver. Isso. E nós agradecemos pela sua audiência, pela sua participação neste programa. E em breve estaremos de volta. Que Deus nos abençoe.